Meus amigos, vou começar hoje o Jornal da Bandeirantes, gente, falando sobre o preço do botijão de gás. É o principal assunto a ser debatido no Brasil por conta do valor pago pelo botijão de 13 quilos. 30% de aumento nesse ano. E agora a gente vê, pelo menos, alguma movimentação em torno do assunto, que é muito bom. Ontem a Câmara Federal aprovou um projeto de auxílio gás para que a população possa comprar o botijão, que já passou dos R$100 aí há muito tempo, né? Bate a casa aí de R$120 em algumas regiões. O preço varia porque, obviamente, vocês sabem, não é tabelado. Eu puxei aqui, Thaís Freitas, você que gosta desses números e sempre traz também números interessantes para nós aqui. O preço do botijão de gás em relação ao salário mínimo. Em 2007, Thaís, ele representava 8,7% do salário mínimo. E desde então, vem oscilando entre 6% e 8%. Em 2019, por exemplo, correspondeu a 6,9% do salário mínimo. E no ano passado, quando a gente não tinha ainda uma escalada de preço do botijão de gás, 6,8%. Então veja que havia uma queda, uma trajetória de queda no percentual do preço do botijão de gás em relação ao salário mínimo, e agora há uma reversão total desse caso, e é claro que a pandemia tem muito a ver com isso. Mas a minha cobrança aqui em relação a esse assunto é que as autoridades não podem ficar de braços cruzados em relação a esse ponto, porque todas as famílias brasileiras dependem de gás para cozinhar, dependem de gás para fazer comida, e o botijão não pode acabar no meio do mês sem o próximo vencimento pingar na conta, porque a situação chega a um movimento, né, de extremo desespero para o pai, para a mãe da família. Então demorou para a Petrobras, por exemplo, anunciar um programa que prevê gás para famílias de baixa renda. Demorou para a Câmara e está demorando para o Senado, porque quando eles querem aprovar uma PEC, e o Cláudio Humberto lembra muito bem disso, porque tratamos recentemente de uma PEC polêmica, que foi aprovada de uma hora para outra. E olha que PEC precisa de quórum qualificado, precisa de discussão, precisa de aprovar também alguma quebra do protocolo para aprovação da PEC, a urgência. Aí eles têm celeridade, né, se há interesse dos políticos. Nesse caso do botijão de gás, ontem foi aprovado na Câmara, hoje vai para o Senado, ainda não se tem total clareza se o Senado vai apoiar totalmente o projeto da Câmara ou não. O fato é que é o seguinte, demoraram muito para agir. E eu nem estou falando aqui do governo federal, né, que, claro, não pode regular o preço, mas pode colocar o assunto. Ontem o presidente da República disse que o botijão de gás vai cair pela metade em Roraima. Ele esteve em Boa Vista, participando de um evento, meteu um se Deus quiser lá, mas de qualquer forma falou sobre impostos, falou sobre a retirada de impostos, o que pode, claro, aliviar o preço do botijão de gás. A gasolina está cara. É claro que a gente tem falado sobre esse assunto, vamos falar hoje com o Fernando Schiller sobre isso, mas o botijão de gás é o que mais está preocupando as famílias brasileiras. E a Petrobras, a Câmara, o governo federal, os governos estaduais precisam, nesse momento, tomar providências urgentes para derrubar o preço do botijão de gás e, claro, frear essa escalada. Ninguém aguenta mais, ninguém suporta mais, e essa demora toda para agir pode ser muito prejudicial para recuperarmos depois esse tempo perdido. Então, muito conveniente que esse assunto esteja em pauta, esteja em debate, e mais ainda que providências possam ser tomadas aí no curto prazo para ajudar as famílias brasileiras. 8 horas e 4 minutos.